Saúdo a amada igreja na paz do Senhor, uma manhã de alegria, né? De contentamento. Todos os dias que nós nos chegamos à casa do Senhor, nós sentimos um contentamento na alma. Mas parece que a terça-feira é mais ao nosso coração, né? É um dia que a gente se entrega ao Senhor em oração, em jejum. E o Senhor sempre está presente. O Senhor não nega bem nenhum aos seus filhos. Abramos nossa Bíblia em Salmos 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém. Podeis assentar. Nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que nos dá de mais uma vez estarmos juntas para ouvirmos o Senhor falar, né? E Ele está falando conosco já desde o princípio. Quando nós entramos na casa do Senhor com os nossos ouvidos abertos, às vezes a resposta do Senhor vem no primeiro louvor, né? No primeiro ato de adoração ao Senhor. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Hoje nós vamos falar da proteção do Senhor. Eis é um advérbio. E quando ele diz, eis que os olhos do Senhor, o salmista não tem esse salmo não tem autoria. Quem escreveu não ficou anotado o nome de quem foi que escreveu este salmo. Mas quem foi o salmista que escreveu esta linda poesia estava inspirado pelo Espírito do Senhor. Ele estava cheio de júbilo. O despontar deste salmo diz assim: o júbilo do crente na contemplação das obras do Senhor. Quando nós olhamos as obras do Senhor, a nossa alma se eleva, a gente sente uma gratidão. Eu fico toda tarde, quando estou fora de dentro de casa, eu fico olhando, principalmente quando estou na chácara, eu fico olhando o entardecer. Como o nascer do sol é lindo, mas como que o pôr do sol é maravilhoso. Você fica vendo aquelas cores, é rosa, é azul, é branco, e o céu forma, ele se entrelaça, ele faz um movimento que os nossos olhos ficam encantados de ver. Isso eu só estou falando do céu. E todas as outras grandes obras que o Senhor tem realizado. Vejam, ele quis dizer assim, vejam, percebam, olhem, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Esses olhos de cuidado peculiar são a glória e a defesa do Senhor. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Os olhos do Senhor enxergam o que nós, andando junto, dormindo junto, com a mesma pessoa, não enxergamos. Mas os olhos do Senhor enxergam. Os olhos do Senhor vai além da palavra. Os olhos do Senhor vai além do movimento. Os olhos do Senhor vai além da intenção, além do propósito do coração, porque Deus tem um olhar profundo, vê todas as coisas. Ninguém pode pegar o Senhor de surpresa. Se alguém acha que vai fazer com que, olha, eu vou pegar alguém de surpresa, não pega. Aquele que é filho do Altíssimo, que teme ao Senhor, o Senhor não deixa que ele seja pego de surpresa. Pois o observador celestial prevê os desígnios do inimigo e prepara com antecedência contra ele. O inimigo, ele trama, ele prepara, ele trabalha na noite, ele trabalha no escondido, ele trabalha no escuro.
ele projeta contra a vida daqueles que temem ao Senhor. Porém, o olhar do Senhor é tão atento àquela trama que está sendo preparada contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família. O Senhor de antemão, Ele vem destruindo as fortalezas do inimigo. Ele vem trabalhando. Muitas vezes você fala assim, mas por que isso chegou até a mim? Se ele viu sendo forjado contra mim, muitas vezes é permitido chegar até nós, como a palavra que ouvimos no domingo, porque seremos provados e como reagiremos diante desta provação. Se aquilo que o Senhor confiou, quando o Senhor permite que chega aos que o temem, é porque Ele tem certeza da fidelidade, de que não haverá ninguém que irá enganá-lo, porque o Espírito dele habita sobre o Filho leal ao Senhor. Aqueles que temem a Deus não precisam temer nada. Fixai os olhos nele, e os olhos de amor sempre estarão sobre vós. Aqueles que temem ao Senhor não precisa ter medo. Não houve tempo que a gente ouviu tanto sobre a palavra medo como esses 2 anos, né? Quase 2 anos que estamos atravessando. Mas eu louvo a Deus porque quando todo mundo, ou uma parte, se recuou, a outra avançou. Houve uma que avançou, houve uma que enfrentou, houve uma que deu um passo a mais, que deu os 2, que deu 10, que deu os 1000, e que está aqui não sei quantos 1000 passos andando, caminhando, sabendo que o Senhor cuidou daqueles que o temem. Que deu medo? Medo é inerente à nossa natureza, mas nós temos o nosso Deus. Em Cristo nós vencemos o medo. Em Cristo nós saltamos muralhas. Em Cristo nós vamos avante. Por quê? Porque somos fortes? Não, porque a fortaleza dele é lançada sobre nós, e nós marchamos na força do Senhor. Pois essa é uma maravilha, maior que exércitos e cavalo. Uma confiança mais firme e segura que carros de guerra e escudo. Veja o versículo 33, o versículo 17 do capítulo 33. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Muitas vezes o poderoso acha que vai vencer pela força do braço. O cavalo é símbolo de força. As guerras à época eram feitas com cavalos, cavaleiros em cima de cavalos, e os cavalos eram tidos por poderosos. Mas a mão do Senhor, a força do Senhor, o cavalo se torna inútil, sem força, porque a força do Senhor, a força da mão do Senhor destrói todas as fortalezas. O cavalo, não é o cavalo que traz a segurança. O cavaleiro em cima do cavalo se torna inseguro, pensando que eles fossem. Nós vemos aquela batalha, que eles vão com 900, né, de Débora, com 900 carros, o rei Jabim, de guerra, e os cavalos que puxavam aqueles carros. E o que aconteceu? O Senhor desbaratou. E que jeito o Senhor desbaratou? Mandando chuva, fazendo lama, encalhando os carros. E você sabe a forma que Deus vai trabalhar para te trazer a vitória? Deus tem uma forma específica para cada um de nós. Às vezes você tem o mesmo problema que eu tenho, mas o método do Senhor de trabalhar
para mim será um e para ti será outro, porque Deus cria meios para livrar o seu povo. Sobre o que esperam na sua misericórdia, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Alguém pensaria que essa é uma pequena evidência da graça, a misericórdia. E não obstante, ela é válida. A esperança humilde tem a sua parte, como também a fé corajosa. Às vezes nós temos uma esperança que algo vai acontecer. E a gente fica naquela esperança. E depois, às vezes, dá uma impressão de que a esperança está falhando, que a esperança está ficando pequena. Eu esperava assim. E às vezes, a fé corajosa, eu sei que será assim. Parece que tem uma divergência entre essa esperança humilde e a fé corajosa. A esperança humilde, tanto quanto a fé corajosa, te levará à vitória. Apenas creia, apenas confia no Deus protetor, no Senhor que te protege. Quantas vezes o Senhor te escondeu? Quantas vezes o Senhor te guardou? Quantas vezes o Satanás, com os seus adeptos, preparou para te matar? Falou assim: não vou deixar que ela alcance o futuro que ela vai alcançar. Eu vou matá-la antes de chegar. Mas antes disso o Senhor te alcançou. Antes disso o Senhor te libertou. Ele é a sua misericórdia. Continua esperando nele. Dize, ó minha alma, não é este o teu encorajamento em ti? Tu não espera na misericórdia de Deus em Cristo Jesus? Então, os olhos do Pai estão sobre ti. Para que os olhos do Pai estão sobre ti? Por que os olhos do Pai estão sobre ti? Seguindo o mesmo capítulo, versículo agora 19. Para livrar a tua alma da morte. Os olhos do Senhor estão sobre ti para livrar a tua alma da morte. A mão do Senhor acompanha os seus olhos. Eu achei assim, essa frase não é minha, essa frase é de Spurgeon. A mão do Senhor acompanha os seus olhos. Se o Senhor simplesmente olhasse, Ele está vendo a alma na morte, caminhando para a morte. Mas se a mão dele fosse atada, se as mãos dele não tivessem o movimento do que o olhar dele está vendo, ele está vendo a morte chegando. E com o olhar dele, ele já detectou, mas a mão não paralisou. Ele agiu, ele trouxe a mão dele, ele veio com a mão toda poderosa sobre a tua vida. Ele te guarda soberanamente, ele observa você graciosamente. O Senhor acha graça em você, Ele encontrou em você esta graciosidade. Ele te salvou, Ele te restaurou, Ele cercou a tua vida. A morte não pode tocar em você, até que o Rei dos Reis assine autorização e dê permissão. A morte não toca o servo do Senhor. A morte só ela vem para o fim, e ela concretiza se lá em cima o Rei Senhor, que tem o teu nome escrito no livro da vida, diga assim: olha, agora chegou o tempo, eu dou o aval. E aí ela vem, e a morte para os santos é gloriosa, é maravilhosa, é algo
inexplicável, que muitas vezes agora, como não fomos formados para morrer, ficamos com aquele sentimento, como é ou como será esta passagem? Esta passagem será para os salvos de grande gozo, de grande alegria, de grande prazer. Eu estou, e a igreja sabe, com meu pai internado, muito deficiente, muito mal, e cada momento que eu chego para visitá-lo, eu fico sofrendo e aguardando do Senhor a salvação sobre o seu servo. E quarta-feira passada eu estava com ele e ele não falava, estava quieto, dormindo, e eu então sentei na cadeira e de repente ele fez um movimento de falar, e eu levantei e falei: o que foi, pai? Fala. Ele saiu, ele não consegue falar, mas saiu uma frase dele, da boca dele: eu sonhei com Deus. Irmãos, aquela hora eu senti a presença do Senhor dentro daquele hospital, porque o corpo dele está debilitado, mas a alma dele está lá, o espírito dele está lá, firme e forte, aguardando, sonhando com Deus. Ele está sonhando com Deus, a alma dele desejosa de partir, o espírito querendo voltar para o lugar de magnânime, lugar da habitação nos altos céus. A mão do Senhor está sobre ti para guardar a morte mortal, o seu toque mortal. A morte não pode tocá-los até que o rei assine autorização e dê permissão. E mesmo então, o seu toque não é tão mortal como imortal. Eu achei magnífico. Ele não nos mata quando mata a nossa mortalidade. O Senhor não nos mata quando mata a nossa mortalidade. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão é o que prende, é o que segura amarrado, mas chegará o dia que nós bradaremos na autoridade do nome do Senhor Jesus: onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque ela será aniquilada. A morte vem para o corpo mortal, mas a imortalidade para os salvos levará a um estágio, a um lugar tão maravilhoso, glorioso, quando passarmos o Jordão. Eu quero falar para a igreja que muitos pensam que vão ser arrebatados, irão no arrebatamento. Mas eu quero dizer que morrer, sair deste corpo e ir para o paraíso, irmãos, o paraíso é um lugar encantador. O Senhor não colocaria e deixaria tanto tempo todos os que morreram na esperança de ver o Messias, morreram esperando, não viram, e depois a morte daqueles que viram o Messias e aceitaram como Senhor e Salvador, foram colocados num lugar grandioso, maravilhoso, de comunicação. Nos conheceremos ali naquele lugar. É bom, mas todos que estão lá oram, pedem para o dia da redenção, porque o dia da redenção é o dia que nós partiremos em definitivo, porque Jesus voltará e os mortos ele ressuscitará primeiro, e depois os vivos serão transformados em corpos glorificados, e nos encontraremos às nuvens e partiremos para uma eternidade sem fim. Eternidade. Quando a gente fala eternidade, a mente nossa limitada não consegue
colocar tempo, porque nós somos marcados pelo tempo. Então nós não conseguimos marcar quanto tempo uma eternidade. Eu quero dizer para você que essa eternidade, ela não terá fim. E nós trabalharemos e seremos reis e sacerdotes e andaremos com o Senhor e faremos o que Ele nos designar a fazer. Às vezes nós queremos aqui entender o que vamos fazer lá, mas lá vai haver trabalho para todos nós. Todos nós seremos reis e sacerdotes com Ele, trabalharemos, viveremos tudo que Deus colocar na mão de qualquer servo dele, lá se fará e fará muito bem, porque nós não teremos as hostes infernais do mal lutando contra. De eternidade a eternidade haverá gozo. Se Ele nos livra da morte, prosseguindo o mesmo versículo 19, ele diz assim: para os conservar vivos na fome. Há 2 décadas atrás, um pouco mais, eu meditava nesse versículo e eu não conseguia entender como que o Senhor pode conservar vivo alguém na fome. Se não se alimenta, vai se definhando. Nós não vemos fotos de pessoas que estão em guerra na África, a fome assolando, e aquelas crianças esqueléticas, que nós olhamos para elas e não entendemos como ainda há vida nelas, como há vidas. Mas diz, a fome esquelética sabe quem é o seu Senhor. Diz que a fome esquelética sabe quem é o seu Senhor. Se o Rei dos Reis não assinou, a morte não vai pegá-la. Está esquelética, tudo diz, não passa de hoje, vai morrer. Não, ele não assinou. Deus tem farinha e azeite em um lugar escondido para os seus Elias. Deus tem farinha, Deus tem azeite, e por isso que Deus conservará em vida. A morte não vai atacar, a morte não chegará. Deus está trazendo provisão. Eu quero falar para você, não se desespere, não se angustie. Nós estamos sendo levados a pensar de um tempo muito angustioso que haverá aqui à frente. Logo, logo, haverá fome muito monstruosa sobre as nações. Mas eu quero dizer para você, serva e servo do Altíssimo, Deus não deixará faltar na sua mesa. A tua mesa será suprida. E não suprida só para suprir você, suprirá a muitas outras mesas. Levarás vida e saúde a muitas outras pessoas. O Senhor te fez instrumento forte para vencer a primeira etapa. Outras amargas virão, e nessas amargas que virão, não adianta tu ter dinheiro montado no cavalo forte, você vai ter que se despreender. Você terá, porque por muito dinheiro não conseguirá comprar uma ceifa de alimento, mas o Senhor aos seus Deus guardará, aos seus Deus protegerá. O Senhor continua com os olhos sobre os seus filhos, cuidando e velando, e verdadeiramente serás alimentado. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Pegue a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, diz o Senhor. Pega o caminho que é Jesus. Siga Ele. Eu sou o caminho, a verdade. Não tire a verdade dos teus lábios em detrimento a você mesmo. Muitas vezes, para nos proteger, nos omitimos, ou para não nos comprometer, nos omitimos, pecamos
quando omitimos, no momento em que deveríamos dizer a verdade. Diga a verdade, fala a verdade, viva em verdade, porque se Ele é o caminho, a verdade, e você está na verdade, você vai ter a terceira, que é a vida em abundância. Nós teremos caminhando no caminho, obedecendo em verdade, e a vida permanecerá. O preservador dos homens não permitirá que as almas dos justos passem fome. Alma é palavra. Olha quanta palavra estes 2 anos foram transmitidas. Quantas palavras. Voltamos. Há muitos que não querem, têm um receio de falar sobre Mateus 24, das coisas que já estamos atravessando, já estamos vivendo. Irmãos, nós não podemos temer os dias que nos sobrevêm e que a Bíblia diz. Então nós temos que pregar em cima daquilo que o Senhor está falando, que Ele falou outrora e está se concretizando na nossa geração. Ora, eu não gostaria que fosse na minha geração. Que Mateus 24 acontecesse na minha geração, mas é na minha geração. Então eu vou bem dizer o nome do Senhor, porque se fez cumprir na minha geração um tempo difícil, e porque Ele achou graça em você, em mim e no povo, dizendo: este povo vai vencer, eu vou avivá-los, eu vou fortalecê-los, e eles farão sinais maiores até do que a igreja primitiva. É isso que acontecerá. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo Deus tocando nos jovens. Nós estamos vendo Deus tocando nos adolescentes. Nós estamos vendo Deus tocando nas crianças. Eu fiquei maravilhada em saber de uma criança que no seu prédio, é uma reportagem que saiu num jornal de uma cidade. E esta criança resolveu fazer no prédio, chamou uns coleguinhas e começaram a estudar, a ler algumas histórias da Bíblia, e depois eles resolveram orar pelas pessoas do prédio, quem quisesse, e depois eles resolveram escrever versículos bíblicos e colocar debaixo da porta dos apartamentos. Irmãos, não foi mandado pela mamãe, não foi mandado pelo papai, não foi a professora da escola dominical, não foi o pastor, veio dela, porque ela foi instruída, porque o Espírito do Senhor jaz nesta criança, e ela começou sozinha e agora está com 9 crianças do prédio, tudo criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos. Como pode, se não for a mão do Senhor? Então, irmãs, não temamos o medo, não temos medo do terror noturno, nem da peste que anda durante o dia, ao meio-dia, porque o Senhor bradará o brado da vitória, seja a hora que for do dia. A nossa esperança é o Senhor, a nossa alma espera no Senhor. Aquele que é santo declara que Ele é santo, a quem o salmista exalta. Esperar é uma grande lição. Às vezes a gente fica numa ansiedade muito grande no período da espera, mas o Senhor, Ele nos manda esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ser quieto na expectativa paciente, na esperança, na confiança, para obtermos realizações grandiosas. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Salmo 115, de 9 a 15, diz assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o meu amparo e o meu escudo. Israel, confia no Senhor, Ele é meu amparo e meu escudo. A casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Quando fala Israel, está falando de Jacó. Jacó, transformado, modificado, depois de ter passado uma noite guerreando
com o Senhor, é mudado o nome. Então a palavra vem a ele: Israel, confia no Senhor. Olha, eu prometi, eu fiz uma promessa ao teu pai, ao teu avô, e eu vou cumprir a promessa em ti. Há promessas que Deus fez aos nossos pais e que Ele está cumprindo na nossa vida. A promessa que Deus fez a nós e cumprirá na vida dos nossos filhos. E Deus diz a ele: Israel, confia no Senhor. Eu sou o seu amparo, eu sou o seu escudo. Quando ele vai para a casa de Arão, ele diz a Arão: casa de Arão, confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. E olha que Arão tinha 2 filhos que atuavam dentro do tabernáculo, mas prevaricaram e caíram mortos, porque ele não poderia trazer fogo estranho no altar, e ele trouxe. Você imagina a mente de Abraão, de Arão, o semblante de Arão, descaído de ver que os seus 2 filhos trouxeram fogo estranho para dentro do tabernáculo. E aí ele fica desfalecido. O Senhor chama Arão, o Senhor fala com Arão, e os mortos, ele tem que enterrar os mortos. E agora, o que será da sua casa? Mas o Senhor havia preparado outros 2 filhos, que na primeira vez não fora chamado. Mas a gente pode pensar: mas o Senhor errou, chamou os 2 filhos errados. Não eram esses 2, eram os outros 2. Deus não erra, Deus faz tudo certo. Deus faz revelar o que tem no coração. Deus revelou o que estava no coração dos seus 2 primeiros filhos, mas também trouxe a confiança e a fortaleza e a alegria no rosto de Arão. Por isso que a casa de Arão confia no Senhor. E depois ele diz: confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Esta palavra vem para nós. O Senhor falou para Israel, o Senhor falou para Arão, e o Senhor fala para nós hoje: confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Você teme ao Senhor? Então, descansa. Ele é o teu amparo, Ele é o teu escudo. Quando você se sentir desamparada, olha, esqueça essa palavra, porque o amparador está do teu lado. O escudo para rebater os dardos inflamados do maligno está na mão dele, e ele vai rebatendo todo dardo lançado contra a tua vida. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem, assim pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Benditos sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta manhã é uma manhã que o Senhor está te protegendo, que o Senhor está te guardando, que o Senhor está dizendo para você que você é bendito do Senhor, a tua família é bendita do Senhor. Ele te guardou até o dia de hoje, e Ele vai te guardar até o dia final. O Senhor guarda a tua vida, irmã Áurea. O Senhor guarda a tua filha lá. O Senhor protege, o Senhor levará, o Senhor trará. A mão do Senhor irá contigo. O Senhor é poderoso. O Senhor muda a tua história. O Senhor escreve na história onde houve morte, Ele escreve vida, e vida em abundância, para que o gozo seja a plenitude dentro da tua alma, e a tua alma, minha irmã querida, seja tomada por esta glória manifesta através
do que é mortal para o imortal. O que era mortal foi para o imortal. E a irmã verá um dia esta grandiosidade que Deus trabalhou na terra presente, causando-lhe esta dor, mas trazendo para a eternidade um fruto de grande glória sobre a sua vida. O Senhor tem projetos sobre as nossas vidas. O Senhor tem algo a realizar magnificamente sobre a tua vida. O teu ministério não se encerrou, o teu ministério não acabou. Deus tem projetos, Deus tem o que realizar, obras maiores, as quais a tua mente não alcançou. Entra dentro deste plano original de Deus, e Deus vai fazer com que o teu ministério seja muito mais além do que a tua mente pensa. Nós limitamos o poder de Deus quando limitamos o espaço que Ele quer que nós trabalhemos. Que o Senhor ajude a igreja, que o Senhor ajude você, que também possa estar na sua casa ouvindo esta palavra. O Senhor é o teu protetor, Ele é o teu ajudador. A mão dEle, os olhos dEle estão te vendo, e a mão dEle acompanhando. Receba a proteção do Senhor, receba a bênção do Senhor, porque hoje é um dia que o Senhor marcou para nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.